Hoje vamos ver os principais autores do Zen Budismo e, e as ideias que eles têm como pontos principais, e depois a gente vai fazer uma pequena reflexão, certo? Então o primeiro aqui é Alan Watts, O Livro do Nada. Alan Watts foi um filósofo britânico-americano, escritor e palestrante que popularizou a filosofia oriental no Ocidente, especialmente o Zen Budismo e o Taoísmo. Ele escreveu mais de 25 livros sobre espiritualidade e a busca pelo significado da vida. Antes de se aprofundar na espiritualidade oriental, Watts foi um sacerdote anglicano. Então, o resumo geral aqui do livro dele é a exploração do conceito do nada no Zen Budismo, a importância do vazio como fonte de criação e potencial, a desconstrução de ideias ocidentais sobre o eu, reflexão sobre o significado de iluminação, integração do Zen na vida cotidiana, como abandonar o apego ao controle mental e aceitação da impermanência. Então, um trecho importante é: o segredo da vida é morrer antes de morrer e descobrir que não há morte. E na conclusão, Watts nos guia para além do intelecto, ajudando a experimentar a essência do Zen como prática e filosofia. E a pergunta que fica é: qual o papel do vazio em sua vida diária? Você está praticando o vazio? A consciência além dos pensamentos e emoções? Depois temos a prática do Zen, de Daisetsu Teitaro Suzuki, que inclusive a gente fez a leitura comentada do Introdução ao Zen Budismo a semana passada, né? Se você quiser ver, o vídeo está ali no nosso canal, o show de ideias. Então, Daisetsu Teitaro Suzuki foi um dos maiores divulgadores do Zen Budismo no Ocidente. Ele dedicou sua vida a traduzir e explicar textos budistas de forma acessível para leitores ocidentais. Suzuki foi amigo do escritor Carl Jung, que influenciou suas ideias sobre espiritualidade e psicologia. Então, o resumo geral é a história do Zen e suas raízes, diferenças entre o Zen japonês e outras tradições budistas, práticas meditativas do Zen, o papel dos koans como ferramenta de iluminação, como o Zen lida com conceitos de tempo e espaço, a relação do Zen com as artes e a cultura, transformação pessoal através da prática Zen. O trecho importante é: o Zen não é uma filosofia ou uma religião, mas uma prática que leva à experiência direta da realidade. E a conclusão: Suzuki apresenta o Zen como uma prática universal que transcende dogmas, voltada à transformação interior. Então, e a pergunta é: como você pode trazer mais consciência para as suas ações diárias? Quanto de automático, de condicionado tem sido as suas ações diárias? E como trazer mais consciência, mais sentido de presente para as suas ações diárias? Outro, Mente Zen, Mente de Principiante. Shunryu Suzuki. Shunryu Suzuki foi um monge zen japonês que ajudou a estabelecer o Zen no Ocidente, fundando o Centro Zen de São Francisco. Curiosidade do autor é que ele foi o primeiro a introduzir o Zen Soto nos Estados Unidos. E então o resumo aqui é a importância de manter uma mente aberta e curiosa, princípios básicos da meditação Zen, a conexão entre simplicidade e sabedoria, disciplina na prática diária do Zen, como aceitar a vida como ela é, superando o ego e a dualidade, significado da iluminação. Um trecho importante é: no espírito do principiante há muitas possibilidades, mas no do especialista há poucas. Aquele que está com a xícara cheia, né? Orgulho, vaidade, cobiça, ambição, inveja. São venenos que precisam ser exterminados. E a conclusão é: esse livro nos encoraja a viver com curiosidade e humildade, explorando o Zen com mente aberta. Como você pode cultivar a mente de principiante em sua jornada espiritual? Como dizia Jesus, voltem a ser como as crianças, né?
Sejam como as criancinhas. Certo? Então, depois vem O Caminho do Zen, de Alan Watts, também. A biografia do autor já foi dito ali antes, né? Mas ele se tornou uma ponte cultural entre Oriente e Ocidente, elucidando o conceito do Zen e Taoísmo para audiências ocidentais. E ele iniciou a sua jornada espiritual ao estudar o budismo japonês com apenas 16 anos. Então ali os principais pontos são introdução à história e essência do Zen, relação entre Zen e outros sistemas filosóficos, como o Zen transforma a percepção da realidade, o paradoxo como ferramenta de aprendizado, quebrar a mente intelectual, desconstrução do pensamento dualista, Zen aplicado ao cotidiano e às artes, e o conceito da espontaneidade no Zen. O Zen é um caminho que nos ensina a ver as coisas como elas são, sem ilusão ou interpretação. Ele nos oferece uma visão clara e prática do Zen, destacando sua relevância em um mundo moderno e caótico. Como você pode cultivar a espontaneidade em sua vida diária? Essa é a pergunta. Depois tem Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, de Robert Pirsig. Foi um filósofo e escritor americano conhecido por integrar ideias do Zen budismo com questões práticas de cotidiano. Tinha um QI excepcionalmente alto e começou a universidade com apenas 15 anos. Reflexões sobre qualidade e atenção ao presente, o resumo, né? A jornada física e espiritual de uma viagem de moto, a dualidade entre racionalidade e intuição, a importância do cuidado com as pequenas tarefas, o Zen como guia para superar dificuldades, redescobrindo a harmonia entre homem e máquina, questionando conceitos pré-estabelecidos de verdade. Um trecho importante do livro é: a qualidade não é apenas algo que criamos, é algo que nos conecta profundamente com o mundo. E ele mostra como o Zen pode ser encontrado em atividades comuns, como ajustar uma moto ou promover atenção plena e harmonia. Então, a pergunta é: como você pode aplicar o conceito de qualidade em seus atos diários? Essa doença da pressa tem tirado a qualidade das nossas tarefas, dos nossos atos diários. O Zen na Arte de Tiro com Arco, de Eugen Erigel, foi um filósofo alemão que aprendeu sobre o Zen enquanto vivia no Japão, tornando-se um dos primeiros ocidentais a praticar tiro com arco com o caminho espiritual. Erigel levou 6 anos para dominar a soltura perfeita no arco e flecha Zen. Isso aqui é bem legal porque, por exemplo, tem a arte cavalheiresca do arqueiro Zen, esse livro. E ele vai aprendendo como soltar a flecha, que diz que não é a pessoa que solta, algo solta a flecha, né? No momento perfeito, o único. Entre todos os possíveis momentos, que são os que não deveriam ser, apenas o momento perfeito, algo solta a flecha. Então o resumo do livro é: o tiro com arco como metáfora da prática Zen, superação do ego e do desejo de controle, entrega ao momento presente, o mestre como guia para o aprendizado espiritual, a harmonia entre corpo e mente, desconstrução da lógica para alcançar a iluminação, como o Zen revela a verdadeira essência de todas as coisas. E o trecho importante é: no momento em que o arqueiro se torna uno com seu alvo, a flecha atinge o centro sem esforço. Conclusão: Erigel nos ensina a integrar o Zen às ações mais simples e concentradas, permitindo que a vida flua com naturalidade. E a pergunta então: em quais áreas da sua vida você pode substituir esforço por fluidez? Depois temos Despertar do Zen, de Philip Kapleau. Philip Kapleau foi um dos pioneiros americanos do Zen, fundando o Centro Zen de Rochester e promovendo a prática no Ocidente.
Foi um dos primeiros ocidentais a ser ordenado como monge zen no Japão. Então, os pontos principais são introdução ao treinamento zen, experiência em um retiro intensivo de meditação, um sesshin, uso dos koans para prática espiritual, os desafios e recompensas do silêncio, como o zen impacta o dia a dia, o papel do professor na jornada zen, integração da prática zen com valores ocidentais. Trecho importante é: a prática do zen é despertar para realidades que esteve sempre presente. Só que pelo barulho dentro da nossa cabeça e das emoções a gente não percebe, né? E a conclusão é: esse livro oferece um guia prático e profundo para aqueles que desejam embarcar no caminho do zen. E a pergunta que fica é: o que você pode aprender ao confrontar seus próprios desafios internos? Depois nós temos O Olhar Zen, de John Daido Loori. Foi um mestre zen americano e artista e fotógrafo, conhecido por integrar arte e espiritualidade em sua prática zen. Ele fundou o mosteiro zen de Montanha, em Nova York. Utilizava a fotografia como um meio de explorar a essência do zen, transformando o simples ato de observar em meditação. Os pontos principais é relação entre zen e a expressão artística, a prática de observar profundamente como meditação ativa, como encontrar beleza no cotidiano, a harmonia entre o observador e o observado, a impermanência das formas artísticas como reflexo da vida, o uso da arte para transcender conceitos mentais, conexão entre criatividade e iluminação. Trecho importante é: a arte zen não é sobre criar beleza, mas sobre revelar a verdade, inclusive o belo, né? E a conclusão é, ele demonstra como a prática do zen pode ser integrada à arte, tornando a criatividade uma ponte para a iluminação. Então, como você pode trazer mais consciência para as atividades criativas da sua vida? É a pergunta que fica. Pois temos a Vida Zen, ou melhor, A Vida do Mestre Zen, de Irmão Lawrence. Irmão Lawrence foi um monge cristão do século XVII, cuja abordagem simples e prática à espiritualidade ressoa profundamente com os ensinamentos zen. Ele descobriu a presença divina enquanto lavava pratos, transformando suas tarefas mais simples em atos de meditação. Então, os principais pontos são a simplicidade no caminho para a iluminação, a prática de viver no presente como chave espiritual, encontrar a divindade nas atividades do cotidiano, o desapego ao ego e aos resultados, a relação entre disciplina e paz interior, como transformar trabalho em meditação, harmonia entre silêncio interior e ações externas. Um trecho importante é: a maior perfeição espiritual não está em grandes realizações, mas em fazer todas as coisas com amor e devoção. E é uma coisa que nós ocidentais temos muito. A gente acha que tem que fazer a diferença no mundo, fazer algo grande, que mude o mundo. Ou, em outras palavras, a gente quer interferir no karma do mundo inteiro, né? Conclusão, ele nos inspira a ver a espiritualidade nas ações mais comuns, mostrando que a prática diária é o caminho para a paz. E a pergunta, então, é: como você pode trazer um senso de sagrado para as atividades rotineiras? E, por fim, Plenitude do Silêncio, de Thich Nhat Hanh. Foi um mestre zen vietnamita, ativista pela paz e autor de mais de 100 livros sobre mindfulness e compaixão. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por Martin Luther King em 1967. Os principais pontos são a prática do silêncio como um retorno à essência, escutar profundamente como ato de compaixão, ou como falta isso hoje, né? A gente saber escutar, não querer dar sermão o tempo inteiro e dar a nossa opinião, que a gente considera ser a verdade absoluta. A harmonia entre silêncio exterior e interior,
meditação como caminho para a liberdade do sofrimento, transformando emoções difíceis através da presença plena, a importância do silêncio na comunicação autêntica, como o silêncio nos conecta ao universo. Então, o trecho importante é: o silêncio não é vazio, é o berço da verdadeira compreensão. E a conclusão é que ele nos guia a redescobrir o poder do silêncio como um espaço de cura e conexão com o mundo. E a pergunta que fica é: como você pode criar momentos de silêncio em sua vida para promover clareza e equilíbrio? Então, o que a gente percebe com todos esses autores do Zen é que todos eles prezavam muito pelo momento presente, ou seja, mindfulness, a atenção plena, a calma, a busca do silêncio interior e a tentativa de todos eles de falar algo que não é facilmente expressado por palavras, ou não pode ser expressado por palavras, que é: existe algo nesse silêncio interior. Não é um vazio. O silêncio interior não é simplesmente um vazio, um silêncio sem nada, um vácuo. Quando você consegue acalmar sua mente, suas emoções e seu corpo e dar espaço a esse vazio, existe algo que, além o nosso intelecto não consegue entender ou sequer explicar, mas existe algo nesse silêncio e nesse espaço atemporal. E que todos eles veem como algo sublime, algo muito superior à nossa vivência cotidiana, condicionada, né? E também relacionam esse algo que existe no silêncio e no momento presente, no momento eterno, com a iluminação, com uma fonte de grande clareza, felicidade, realização, plenitude. Isso é unanimidade, a gente pode ver, entre todos esses buscadores do budismo Zen, e que nos incentivam a buscar esse silêncio interior através de práticas de meditação, de práticas de atenção plena nas pequenas ações do nosso dia a dia, na prática de saber escutar aos demais, não apenas falar e querer dar a nossa opinião, na prática de compaixão, de desejar e tentar fazer ações altruístas, sair do nosso próprio eu condicionado e egoísta em direção a tentar ajudar os demais, né? Enxergar os sofrimentos, as confusões, os problemas dos demais, e a partir desse espaço de silêncio interior, que é um espaço de pura criatividade, a gente poder intervir com soluções criativas, sempre com essa visão de compaixão frente aos demais, justamente porque nesse silêncio há a intuição, a concepção de que no fundo de nós mesmos, nesse silêncio, todos nos unificamos de alguma forma e somos um só ser. E é daí que provém essa compaixão. Então, fica aí a reflexão de tentarmos na nossa vida encontrar esse espaço de vazio, que na verdade não é vazio, como falamos, de eternidade, né? De independência do tempo cronológico e da busca dessa essência que só pode ser encontrada quando aquietamos nossa mente, nossas emoções e o nosso corpo. Deixo também aqui então o convite para todos os dias às 19h30 acessar o canal Sociedade Teosófica no Brasil, pois temos aulas diárias nesse horário das 19h30, onde falamos sobre diversos temas filosóficos, de meditação, de esoterismo, dos mais diversos temas relacionados ao autoconhecimento. E também te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber sempre os vídeos, assim como esse que você acabou de assistir. Então, espero que tenha sido útil e
Um grande abraço.